Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Júlio Zavala, que é diretor no Brasil da AgriAcordo, que é uma plataforma que facilita a comercialização do mercado atacadista de insumos agrícolas. E o tema da nossa entrevista será como tomar decisões mais assertivas no agronegócio. Júlio, grande prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Boa tarde, muito obrigado por me convidar. É sempre um prazer falar para a gente lá de Goiás. Júlio, só para a gente começar o nosso bate-papo, antes mesmo de falar quem você é, eu preciso que você responda uma pergunta muito, mas muito importante para mim. Quem é o maior jogador de futebol de todos os tempos, Maradona ou Pelé? Pelé. Ah, muito bem, parabéns. Me conta, Júlio, você é de onde? Eu sou argentino, mas não sou idiota. Tá certo. Então, não, mas eu moro no Brasil há 10 anos, só para te contar rapidamente a minha história. Eu trabalhei 25 anos na Nutrien Ag Solutions. Hoje, incluso presente lá em Rio Verde, né, por meio da Tecagro. Isso. E de fato, eu fui o pioneiro no Brasil, porque eu trabalhava na Argentina como diretor e eu vim para aqui. Compramos uma empresa em Itapetininga, onde eu moro agora em São Paulo, e eu fui diretor até agosto de 2020. Aí saí da empresa, quis sair um pouquinho do negócio de corporações e tal, e aí comecei com a empresa que hoje estou tendo aqui no Brasil, em Itapetininga mesmo, né? Eu sou itapetiningano, de legal. coração. Legal. Sou engenheiro agrônomo. Certo. E sempre trabalhei no mercado de varejo, né? Uhum. Toda a minha vida. Essa sua experiência no mundo corporativo, uma experiência tão grande, você quis sair dela e de repente entrar num outro processo em função da pandemia ou a pandemia não tem nada a ver com isso? Não, a pandemia não tem nada a ver. Não, 25 anos é suficiente tempo como para ter vontade de fazer outras coisas. Aprendi muito na empresa. Eu sou eternamente agradecido à Nutrien, aos canadenses, aos americanos. Mas, sei lá, chega um ponto que a gente quer tentar outra coisa, né? E, na verdade, eu não saí com algo definido, saí para pensar o que fazer da minha vida. E apareceu essa oportunidade, eu adorei. Primeiro porque é algo totalmente diferente, né? Absolutamente diferente. Então, é bom sempre encarar coisas novas, isso te mantém mais jovem, né? Você está aprendendo permanentemente coisas novas. Então, hoje, agora, estou no mercado digital. Imagina de passar dos insumos físicos e lojas esparcidas geograficamente a estar frente a uma computadora 14 horas por dia, né? Mais ou menos é isso. Bom, conforme eu disse no início, você é diretor aqui no Brasil da AgriAcordo. Quando fala no Brasil, é porque a AgriAcordo é uma empresa internacional? É uma empresa, uma filial brasileira da Ag Input Trading, que é uma empresa com sede em Delaware, Estados Unidos. Ela é uma empresa americana, mas fundadores argentinos que começaram na Argentina. Na Argentina a empresa tem 5 anos. E se chama AgriReg. E a segunda filial é no Brasil, começamos em junho do ano passado. Então, é uma empresa internacional, sim.
Bom, você falou que hoje o seu trabalho é basicamente ficar na frente de um computador aí por 14 horas por dia. O que é a AgriAcordo e o que essa empresa traz de solução para o produtor rural? Eu brinquei, né? Eu viajo bastante, graças a Deus, gosto muito de viajar. Vou contar por quê, mas basicamente a AgriAcordo é um mercado digital para compra e venda de insumos do agro a nível B2B, ou seja, a nível empresas. Nós é um mercado fechado, onde a gente não deixa entrar produtores agropecuários. Não porque não goste do produtor. O produtor, a gente o que faz, indiretamente, teria que beneficiar ele. Mas nós focamos no mercado atacadista, né? Você tem... não é fácil gerenciar uma revenda, uma cooperativa, e menos quando você tem muitas filiais, falando basicamente de estoque, né? Falando de você compra um produto para vender, mas tem muitas variáveis que façam que esse produto pode não ser vendido. E isso pode acontecer em Rio Verde, mas em Erechim, Rio Grande do Sul, esse produto pode ter uma demanda forte e não está sendo satisfeita. Então, a ideia nossa é tender essas pontes entre todo o Brasil. Hoje nós temos mais de 300 empresas cadastradas em todo o Brasil, para comercializar insumos entre elas, né? A gente acha um pouquinho estranho isso, né? Fala, mas o insumo, a revenda compra e vende para o produtor, é verdade. Mas muitas vezes, por diferentes motivos, se fazem negócios entre revendas, cooperativa com revenda, cooperativa com cooperativas. Então, nós propiciamos, facilitamos esse encontro, basicamente começando pelos produtos. Tem uma revenda em Rio Verde que está precisando um produto, ela coloca uma demanda no nosso mercado digital, ela se viraliza e todas as empresas do Brasil olham essa demanda. Se alguma empresa tem vontade de vender esse produto, tem ele disponível, nós só trabalhamos com disponível, ele pode cotar. Então, se a empresa que compra gosta das condições, aí nós abrimos o jogo e falamos para cada empresa o nome da outra, os dados, tudo. Nós somos muito transparente, muito profissional. Só que quando você coloca uma demanda, não aparece quem coloca, por uma questão de confidencialidade, tá? Mas, se essa demanda é cotada por outra empresa e as duas aceitam as condições de compra e venda, aí nós abrimos o jogo para cada uma e se elas fazem um negócio, a gente precifica uma intermediação. Basicamente, sinteticamente, é isso, AgriAcordo. Perfeito. Eu vou fazer um intervalo, Júlio, e nós voltamos já já. É rapidinho. Hoje eu estou conversando com Júlio Zavala, diretor no Brasil da AgriAcordo, que é uma plataforma que facilita a comercialização no mercado atacadista de insumos agrícolas. E nós estamos falando sobre como tomar decisões mais assertivas no agronegócio. Júlio, e como que foi? Vocês nasceram num período de pandemia, num período de incertezas, em que o digital crescia muito. Como que foi essa experiência de começar uma empresa no meio de uma pandemia? E qual o relato de vocês desse primeiro ano que a empresa ainda vai fazer? Boa, excelente pergunta. Na verdade, na Argentina começou em 2017, mas tive uma explosão em 2019 com a pandemia. Aí a empresa começou a ter rentabilidade lá e meus sócios argentinos começaram a pensar no Brasil, basicamente porque o Brasil é um mercado 6 vezes maior que a Argentina. As empresas são as mesmas, em termos de os laboratórios, grandes companhias, tem revendas como aqui, tem cooperativas como aqui. O Brasil é mais cooperativista que a Argentina, mas lá também tem.
não é igual, obviamente, não são dos países iguais, mas tem similitudes e elas fizeram que meus sócios me contactaram por intermédio de uma pessoa que a gente conhecia da Nutri. E eu, primeiro, não gostei, na verdade. Eu falei, não, entre revenda, entre cooperativas, digitalmente, sei lá, eu tenho 59 anos, quase 60 já. E duvidei bastante. Aí comecei a lembrar de minha época na Nutri, quando tinha vezes que sobrava muito produto no estoque e a gente não conseguia escoar. E isso que, se tem uma empresa que planeja bem as compras, é a Nutri. Você faz planejamento todo ano para o ano seguinte, consulta os vendedores, consulta clientes, enfim. Tem toda uma metodologia, um processo para construir esse orçamento de compras para depois vender. Mas esse é o campo, né? Choveu, não choveu, o dólar subiu, o dólar caiu, a China barrou exportações de ácido para glifosato, enfim, tem inúmeros problemas que fazem que isso que ia acontecer não aconteça e você não consegue vender. E por outra parte, os vendedores falando, Júlio, eu preciso desse produto que a gente não tem. E você não conseguindo porque o fornecedor vendeu, já está, já cumpriu seu orçamento e não tem mais produto. Então, aí comecei a gostar da ideia. E aí foi que começamos. Né? A empresa, na verdade, começou em janeiro de 2021, saiu no ar em junho. Eu tive que armar a empresa, né? Toda essa burocracia que precisa para CNPJ, enfim, todos os dados. Contratei pessoas que trabalham comigo. Eu tenho 4 colaboradores hoje. E quando começamos, foi complicado, porque você falou, pandemia. Então a gente não podia nem visitar as pessoas, né? As pessoas não queriam te receber. Então começamos com uma estratégia de marketing digital, encaminhando e-mails, muito telefone, muita reunião virtual, e o negócio foi indo. Até que, graças a Deus, a pandemia começou a diminuir, e aí eu comecei a viajar, porque eu acho que, além de que é um negócio digital, tem pessoas por trás. Então, eu gosto muito de me apresentar, de conversar, de entender qual é a visão que essa revenda, essa cooperativa, essa indústria tem, para saber aonde a gente pode ajudar melhor eles em termos de fazer negócios melhores, né? Porque disso se trata. Se as empresas fazem negócios melhores, seguramente o produtor vai receber condições melhores para os insumos que ele precisa. Então, muito contente. Trabalhamos com empresas pequenas, médias, grandes grupos. Enfim, estamos com uma acolhida boa e com muita ambição de crescer muito, né? Vamos falar um pouquinho para o produtor rural. Os produtores têm enfrentado uma escalada de preços de matérias-primas, deficiência energéticas em importantes países produtores, alta dos custos dos fretes marítimos, inclusive com portos fechados na China, e ainda tem os fatores climáticos adversos. Como é que o produtor, Júlio, vai ter cabeça e estrutura para fazer as tomadas de decisões acertadas diante de tanta pressão? Olha, a pergunta é muito boa. Não é fácil de responder, né? Basicamente pela palavra assertividade, né? É muito difícil e muito relativo, né? Agora, se eu for produtor, e eu já fui produtor na Argentina, já plantei bastante lá, acho que o pior que pode acontecer para um fazendeiro é não ter o insumo no momento certo. Então, você pode errar quando compra no custo do insumo. Pode pagar um pouco demais, né? Pode ter sorte ou assertividade de pagar menos. Eu diria que hoje, se a gente vai para trás, por exemplo, a dezembro, novembro do ano passado, todo mundo falava, não,
a pandemia está se acalmando. Para a metade de 2022, tudo vai estar mais ou menos se resolvendo, e o segundo semestre os preços vão ser menores e mais tranquilos. Aí começou a guerra de Ucrânia e mudou tudo de novo, né? Rússia, Ucrânia, Bielorrússia são grandíssimos produtores de nitrogênio, de ureia, nitrato de amônio, fósforo também, potássio, nem falar. Então, aí aconteceu todo esse negócio dos fretes marítimos, a China com seus problemas de pandemia, né, que ninguém entende muito e não é muito transparente, mas o porto de Xangai fechado um tempo longo, né? Se você hoje entra na Google Earth no porto de Xangai, tem 200, 250 navios aguardando para ser carregados. Não só de fertilizante, por supuesto, tem outras coisas também. Então, por que eu conto tudo isso? Porque a palavra hoje, para mim, é incerteza. Isso é o resumo de tudo. Então, se eu, já pensando na safra soja 22-23, não tenho os insumos hoje, independentemente do preço que eu pague, se não tenho insumo, não planto. Então, eu acho que o mais certo hoje é começar a ir comprando insumos, né? Então, fertilizante é chave. Você precisa cloreto de potássio, senão no Brasil não nasce uma planta. Então, vai priorizando os insumos que você precisa e vai comprando. E você tem uma ferramenta muito boa hoje para cobrir esse investimento, né? Você pode vender grão a futuro, então até pode fazer um barter também. Então, esse é um jeito muito bom de você ir comprando e fixando preços em base ao que você vai ganhar depois com a soja, ou milho, safrinha, ou algodão, o que seja que você venda depois. Então, essa é minha recomendação humilde, né? Precisa ter os insumos. Hoje, um insumo pode estar caro, mas amanhã pode não estar caro, mas não existir mais. A gente não sabe, né? Tomara que todo se solucione, que todo se acalme, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer, sinceramente. Você acha que essas compras, elas devem ser feitas, então, de forma escalonada? Exatamente. Não precisa comprar tudo hoje. Você vai pesquisando sobre os insumos, e tem alguns insumos que são fundamentais, que não é fácil substituir. Estou falando, por exemplo, um cloreto de potássio, não é tão fácil substituir. Aí, defensivos, em geral, você geralmente tem um substituto, tem um reemplaço, né? Semente. Se você está buscando alta produtividade, eu asseguraria essas variedades que a gente acha que são muito boas ou que já tem provadas no campo, né? Então, você falou escalonadamente, e você pode ir se cobrindo também escalonadamente, fazendo futuros com o grão. Uma palavra é incerteza, outra palavra é vai de a pouco, vai indo, tem tempo, vai indo. Perfeito. Vai assegurando os insumos fundamentais. Perfeito. Eu acho que é uma excelente recomendação. Júlio, eu vou fazer mais um intervalo, rapidinho, e nós voltamos já já. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Eu estou conversando hoje com um grande especialista que tem uma história de mercado muito grande, conhece muito o mundo corporativo, que é o Júlio Zavala, que é um argentino que mora no Brasil já há 10 anos e é diretor hoje da Agri Acordo, uma empresa que surgiu, vai fazer um ano agora, mas veio para
criar a diferença na comercialização entre empresas. É um mercado, como ele mesmo diz, é um mercado B2B. Isso é bem interessante. Júlio, você citou lá no bloco passado a guerra da Rússia e da Ucrânia. Quais são os impactos que ainda virão dessa guerra na importação de produtos essenciais para as lavouras brasileiras? Então, na verdade, os impactos são dois importantes. O primeiro é o impacto nos insumos, principalmente fertilizantes, né? Em termos de defensivos ou sementes, não tem muito problema, mas entre Ucrânia, Rússia e Bielorrússia, eles são três grandíssimos produtores de nitrogênio, de potássio, algo de fósforo também. Então, além disso, você tem os portos, né? Você, por exemplo, tem o porto de Odessa, em Ucrânia, fechado hoje, explodido, né? pelas bombas russas e tal. Então, a gente não sabe, o maior problema é tentar definir quanto tempo vai durar esse conflito, né? Porque se hoje isso acabara, já se precisariam pelo menos de 4 a 6 meses para as coisas voltar a uma normalidade. Então, porque você não é uma maquinária que não começa a funcionar de um dia para outro, né? Uma planta de fertilizantes, e eu trabalhei no maior produtor de fertilizantes do mundo, que é a Nutri, você para ela um dia e não é que o dia seguinte começa de novo, né? Tem toda uma série de processos que tanto para apagar como para ligar de novo essas fábricas e tal. Então, o problema com os fertilizantes é inevitável. A pergunta seria quanto os outros países, como Estados Unidos, Canadá, Marrocos, a Índia, a China, conseguem suprir esse faltante. Então, por exemplo, em Canadá, o que eu escutei é que eles estão pensando em produzir entre 1 milhão e 1,5 milhão a mais de toneladas de cloreto. O Canadá é o maior produtor de cloreto do mundo. Estados Unidos e Marrocos são grandíssimos produtores de fósforo. Então, acho que o fósforo não seria um problema grave. E depois temos o negócio da ureia, né? Que a ureia são fábricas, não é mina propriamente dita, sino que é uma fábrica, né? Você precisa de ar, de água, para poder fazer essa ureia. Então, aí a resposta é mais complicada ainda. Mas tem um segundo ponto, que é o que tem a ver com os grãos. Porque, por exemplo, Ucrânia é o maior exportador de grãos para a Europa, né? Trigo, girassol, milho. Então, eles também vão ter um problema lá de abastecimento. Então, o que a gente perde por uma parte, a gente ganha pela outra em termos de preço, estou falando, né? Uhum. Em termos de preço de soja. Ninguém gosta de tudo o que está passando. Eu não quero que a gente mal entenda o que estou falando. Uhum. Mas é assim, né? O que está faltando a nível, os preços altos a nível de insumos também se correlacionam com preços altos a nível de grãos, de matérias-primas para alimentação e tal. Então, é um negócio complicado. Por isso, eu acho que o importante é poder plantar, né? O pior que pode acontecer é que você fique com a terra sem plantar. Aí você não ganha por nenhuma parte. Exatamente. Ô, Júlio, eu tenho 1 minuto apenas, mas nesse 1 minuto eu gostaria que você falasse a respeito da disponibilização de um histórico de preços que vocês irão fazer na plataforma de vocês e de que forma que isso vai beneficiar as empresas que estão ali cadastradas. Ok. Então, rapidamente, o histórico de preço basicamente é um gráfico que na linha de axis tem os meses. Nós, fazendo um ano agora em junho, vamos a começar a disponibilizar isso para as empresas que trabalham com a gente. Então, você vai ter mês a mês, com um ano para trás, todos os preços dos insumos que entraram na plataforma, já seja por uma oferta, seja por uma cotação, um negócio feito ou não feito. Então, você vai poder ver, e é muito
muito claro, por exemplo, a tendência de um produto como glifosato ou como diquat, que nós já estamos vendo esses históricos, como começaram em junho, quando a gente começou, né, com preços baixos, chegaram a níveis inimagináveis em outubro, novembro, dezembro, e começaram a baixar um pouco. E agora a baixa parou. Então, é uma informação muito interessante, primeiro porque é real, ninguém tem informação real dos preços, das transações a que as empresas compram esses produtos, né? Geralmente você tem pesquisas, tem gente que fala o preço teria que estar. Nós mostramos informações reais. Então, é uma informação muito interessante para saber se você está bem posicionado com o estoque que você tem, para saber se para você esse é o melhor momento para comprar ou para vender esse produto. Então, eu acho que vai ser uma ferramenta muito boa para a toma de decisões, né? Hoje o mundo, a informação é o mais importante, né? Então, acho que nós vamos contribuir com as empresas no Brasil com esse histórico de preços. Muito bem. Júlio, muito obrigado. Sua participação aqui foi fantástica. Use sempre que quiser esse programa. Te agradeço imensamente. Muito obrigado. Obrigado a você. Boa tarde. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.